Amém? Vamos lá então para a palavra de Deus. Eu quero falar com você hoje, nesse domingo profético, sobre você vai vencer. Eu vim aqui para dizer nessa noite, eu não sei qual é a sua luta, eu não sei qual é a sua batalha, eu não sei qual é o seu problema, eu não sei qual é a situação que você precisa resolver, eu não sei como foram os últimos dias da sua vida, mas eu vim dizer para você, você vai vencer. Amém ou não amém? Você vai vencer. Diga assim, eu vou vencer. Diga com mais convicção, eu vou vencer. Agora fala para o seu irmão do lado, você vai vencer. Amém? No 3 nós vamos vencer. 1, 2, 3. Nós vamos. Efésios 6:10, a palavra de Deus diz assim: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Eu olho para tudo que Deus tem feito na minha vida e na vida da Tânia, na nossa casa, e apesar de tantos dias maus, eu tenho 53 anos de idade. Apesar de tantos dias maus, de tantas batalhas, de tantas lutas, de tantas notícias ruins à nossa volta, de tantas circunstâncias em que eu perguntava para Deus, por quê? Qual é o propósito disso, Deus? Algumas coisas que eu não via propósito. Eu dizia, Deus, eu não estou entendendo o sentido dessa dor, dessa luta, dessa batalha, mas em todos esses dias maus, olhando para trás, eu percebo e eu percebi que eu e Tânia temos vivido vitórias incríveis. Amém? Eu tenho certeza que você tem vivido também em áreas da sua vida vitórias, sim ou não? Deus tem nos abençoado, sim ou não? Você tem motivos para agradecer, sim ou não? Mas nós temos lutas, nós temos batalhas. E olha, há várias palavras que podem definir a vida cristã, né? Renúncia, alegria, confiança, fidelidade, mas se eu pudesse escolher uma palavra que define a vida cristã, eu diria perseverança. Sem perseverança, nós não iremos avançar, queridos. Sem perseverança, você não chega na esquina. Sem perseverança, você não consegue fazer academia. Sem perseverança, você não termina aquele livro. Sem perseverança, você não continua no casamento. Sem perseverança, você não se levanta amanhã para vencer. Nós precisamos de perseverança, todos nós. E ora, Deus fala de diversas formas, e nesse texto Paulo vai ser usado por Deus para escrever aos Efésios, e ele vai dizer para que vocês possam resistir no dia mau. No dia mau, há um dia mau, todos nós temos dias que são mau, e ele vai dizer, e depois de terem vencido tudo, diga comigo, vencido tudo. Diga, eu posso vencer. Ele diz, depois de vencer tudo, permaneçam inabaláveis. Olha, Deus não espera menos de nós. Deus, Ele espera que nós vençamos em todas as áreas de nossas vidas. Veja, queridos, Deus não faz parceria com perdedores. Você não vai encontrar na Bíblia Deus fazendo parceria com perdedores. Os perdedores herdarão o reino dos céus. Os perdedores vestirão vestes brancas. Os perdedores terão seu nome escrito no livro. Não acontece isso. A Bíblia vai dizer aos vencedores. Vencedores, homens e mulheres que vencem apesar das circunstâncias. Muitas vezes aparecem vozes dentro de nós, vozes na nossa mente, vozes nos nossos ouvidos dizendo para nós, você não vai dar conta, você não vai vencer,
Você não vai conseguir continuar nesse casamento. Você não vai conseguir fazer esse ministério dar certo. Olha, a gente vai acumulando responsabilidades. É a vida, é a família, são os filhos, são os negócios, o trabalho, o ministério, as finanças. E um dia você acorda e tem um monte de responsabilidades. Jovens, adolescentes com responsabilidades, jovens precisando tomar decisões na vida e pensando: eu não vou dar conta, eu não vou vencer, eu não vou conseguir, não vai ter jeito. Olha, parece malabarista, tentando de todas as formas não derrubar as coisas. Tem horas, queridos, que parece que não vai dar. Pastor, dessa vez, certeza, não dá. Dessa vez, pastor, não vou conseguir. Mas veja, queridos, Paulo vai dizer que se você usar a armadura de Deus, vai dar tudo certo. Você vai vencer. Diga: eu vou vencer. Quando Paulo escreve essa carta aos Romanos, trazendo aqui um pouquinho de teologia para nós, Paulo está preso em Roma. É uma das chamadas cartas da prisão. Paulo já está no fim da sua vida. O estilo e o conteúdo mostram que Paulo, nesse momento, ele já tinha uma teologia amadurecida, tratando da unidade da igreja, da identidade em Cristo e do propósito eterno de Deus. Quando escreve, Paulo vai escrever no grego e ele usa essa palavra panoplia, que vai dizer, que significa armadura completa. Ele diz que nós precisamos ter uma armadura completa, um equipamento inteiro de um soldado. Você precisa vestir uma roupa completa que te defenda em todas as áreas. E ela é formada por pan, todo completo, e por oplan, uma arma, um instrumento de guerra. Ou seja, Paulo está dizendo: revistam-se de toda a armadura. Revistam-se de todo o equipamento de Deus. A ideia não é uma parte da proteção, mas um kit completo para resistir ao dia mau. Amém, queridos? Então, quando nós conectamos a ideia dessa passagem de Paulo, ele está falando que nós precisamos ter uma vida espiritual com batalhas. Mas nessas batalhas, para vencermos, nós precisamos da proteção que vem de Deus. Amém, queridos? Com a proteção que vem de Deus, nós podemos vencer as batalhas que a vida nos apresenta. Glória a Deus! Você pode dizer glória a Deus, você pode dizer aleluia, você pode aplaudir o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, aleluia, glória a Deus! Sabe, queridos, o original grego aqui, claro, é no dia mau, ou seja, quando esse tempo inevitável chegar, estando dentro dele, você vai conseguir resistir, se você estiver com o quê? Diga amigo, a armadura de Deus. Não é uma palavra profética de Paulo, é uma afirmação. Ele está dizendo: a nossa luta não é contra carne e sangue. Você não está lutando contra o teu marido, contra a tua esposa, contra os teus filhos, contra o pastor, contra as tuas ovelhas, contra o teu sócio, contra o mercado, contra a... Não. Você está lutando guerras espirituais. E só tem um jeito de vencer: vestindo diga amigo, a armadura. Deixa eu perguntar para você: quantos dias maus você já teve na sua vida? Quantos dias maus? Hoje eu e a Tânia atendemos uma família. Falou: pastor, eu não sei como eu vou fazer para pagar o aluguel. A minha esposa está doente, a minha filha está doente, terminamos de orar, a outra filha começou a passar mal. Falou: pastor, só Deus nessa semana. Dia mau. Quantos dias maus? A boa notícia é que é possível enfrentar o dia mau e vencer. Diga: eu vou vencer. Dá uma ajuda para o teu irmão, diga: você vai vencer. Há pessoas, queridos, que elas não conseguem resistir ao dia mau. Elas se prostram, elas desistem, elas desanimam diante do dia mau, elas se entregam, os pontos. Não vai dar certo mesmo, pastor. Eu não vou, pastor, o meu casamento, pastor, é melhor desistir. Pastor, a minha fé, pastor, é melhor desistir. Pastor, quer saber? Eu vou parar. Pastor, quer saber? Eu estou pensando em mudar de cidade. Eu estou pensando em começar em outro lugar, só eu e Deus e mais ninguém. Vai você e Deus, você vai estar lá, vai dar ruim do mesmo jeito.
porque o problema não são os outros, o problema não é Deus, é eu entender e eu me posicionar. Então Paulo, nessa carta, ele vai entregar 6 armas da armadura de Deus, amém, queridos? Pastor Flávio depois pode falar das outras 5, eu quero falar só de uma com você hoje. Eu não tenho tempo para falar das 6, então eu quero falar de uma arma. Eu escolhi uma arma para falar com você nessa noite, e eu quero falar com você sobre a primeira arma, lá de Efésios 6,14, você pode abrir lá em Efésios 6,14. Aí tem 2 armas, eu vou falar só de uma. Portanto, fiquem. Você precisa ativar essa força em você. Portanto, fiquem. Não, você está me deixando sozinho aqui. Portanto, fiquem firmes. Aí, ó, estamos conectados, firmes, cingindo-se com a verdade. Eu quero falar com você sobre esse cingindo-se com a verdade, essa primeira arma poderosa. A primeira coisa que eu aprendo, queridos, sobre cingir com a verdade é: esteja preparado. Esse cingindo, no original da palavra, é usar um cinto. Eu fui militar durante muitos anos, e o militar, ele tem 2 cintos, um cinto para poder apertar as calças, e um cinto para ele poder colocar os equipamentos. O cinto que vai por cima, você coloca a arma, você coloca as munições extras, você coloca o par de algemas, coloca a faca e mais alguma coisa se você quiser. O policial não sai para trabalhar sem o cinto de equipamentos dele. É natural ele usar esse cinto. Olha o que diz Hebreus 10:38. Hebreus 10:38 vai dizer assim: mas o meu justo viverá pela, e se ele retroceder, dele a minha alma não se agradará. Nós, porém, ó, o verso seguinte, nós, porém, somos o quê? Nós, porém, somos dos que, nós não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Queridos, o cinto, nesse contexto de Paulo, ele servia para segurar a armadura, e também servia para dar suporte às outras armas, ao escudo, à espada, à aljava, era estar equipado. Então aquele cinto segurava a armadura da pessoa, e ele colocava a espada, um dos seus equipamentos de guerra, para ir para a batalha. A palavra cingir com o cinturão na Bíblia é estar apto para o serviço militar. E quando nós lemos Isaías 5:27, se você puder ir lá, Isaías 5:27, Deus está falando do inimigo. E quando Deus fala do inimigo, Deus está dizendo sobre o inimigo assim, ó: não há entre elas, as pessoas do inimigo, quem esteja o quê? Cansado, nem quem tropece, ninguém dormita, nem dorme. Eles o quê? Eles não desatam o cinto. Eles estão sempre com o cinto, e as correias das suas sandálias nunca se rompem. Isso aí é o inimigo. O inimigo está sempre pronto para batalhar com você. O inimigo está sempre pronto para enfrentar você, para destruir você, para parar você, para acabar com o seu casamento, para acabar com a sua família. Deus está falando através do profeta: olha, o inimigo está pronto. Agora, se o inimigo está pronto dessa forma, por que que um cristão acredita que ele pode baixar a guarda? Por que que um cristão acredita que ele não precisa estar em constante preparação para a guerra contra um inimigo que não dorme e nem se cansa, contra um inimigo que está sempre preparado? Como é que eu posso pestanejar? Como é que eu posso parar de ler Bíblia? Como é que eu posso parar de orar? Como é que eu posso parar de jejuar? Como é que eu posso parar
Não, nós não podemos fazer isso, nós precisamos estar preparados todo o tempo. Êxodo 12, 11 diz assim: quando o povo está saindo do Egito para a terra prometida, Deus vai dar um recado para eles. Deus vai dizer assim: olha, é assim que vocês devem comer, já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Comam depressa, é a Páscoa do Senhor. Essa palavra, estejam prontos para viajar, é a mesma palavra, estejam com o cinto de vocês, com os equipamentos de vocês. A versão NAA, ela vai dizer assim: olha, é assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar. Mas a versão revista e corrigida diz assim: assim, pois, o comerei, os vossos lombos cingidos, estando com o cinto. O cinto do quê? Qual é o cinto que nós estamos falando? O cinto da? Diga comigo, verdade. Dessa mesma forma, nós vamos ver o profeta Elias. Todos conhecem o profeta Elias? Olha o que diz 1 Reis 18, 46. Ele diz assim, 1 Reis 18, 46. E a mão do Senhor veio sobre Elias, que fez o quê? Cingiu os lombos e correu na frente de Acabe até a entrada de Jezreel. Ele tinha profetizado que viria uma chuva, e agora ele se prepara. Ele pega o seu cinto e coloca o seu cinto e fala assim: quer saber? Eu vou correr, eu vou avançar, mas primeiro eu tenho que colocar o meu cinto da verdade. Sabe, queridos, olha o que diz 1 Reis 20, verso 11. Havia uma guerra e o inimigo estava cercando Israel. E aí o inimigo manda um recado para Israel. E aí o rei de Israel manda um recado de volta para o inimigo. Porém o rei de Israel respondeu: digam ao rei Ben-Hadad, quem se veste para a batalha não deve se gabar como aquele que está se despindo depois da vitória. Nós não vencemos ainda. O nosso Senhor Jesus não voltou ainda. Não dá para você tirar o cinto, não dá para você relaxar e dizer: eu já venci. Não faz isso. É o tempo todo vestindo o teu cinto da? Diga: eu vou vencer. Diga para o seu irmão: você vai vencer. Jesus, ele nos alerta para isso, querido, para estarmos sempre preparados. Olha o que diz Lucas 12, 35. Lucas 12, 35 vai dizer assim, olha que coisa mais linda, Jesus falando: estejam preparados, com o corpo cingido, com o cinto de vocês e as lamparinas acesas. Por quê? Porque olha o próximo versículo, olha o versículo 16: façam como os homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que logo abra uma porta quando vier a bater. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Você vai ser achado relaxado, você vai ser achado desatento, você vai ser achado despreparado. Jesus disse: estejam preparados. É a primeira coisa que eu queria dizer. Olha, é sobre a volta de Jesus. Ele vai dizer que nós devemos estar. Esta semana eu falei com o Major Eliezer. O Major Eliezer, ele é o comandante do Corpo de Bombeiros da nossa cidade e ele é membro da nossa igreja. E ele falou assim para mim: pastor, nós estamos vivendo um tempo de tantos focos de queimada que ninguém dorme. Nós dormimos, nós deitamos na cama de farda, nós estamos preparados o tempo todo, porque a qualquer momento o alarme pode tocar, a qualquer momento o telefone pode tocar, e nós temos que estar prontos, em alerta constante. Sabe, queridos, às vezes nós nos sentimos despreparados. Talvez você nesses dias não tenha se sentido preparado. Sabe, pastor, eu não estava preparado para isso. Eu não estava preparado para essa situação. Eu não estava preparado. Eu não me preparei para isso que aconteceu na minha vida financeira, pastor. Eu não me preparei para esse momento. Talvez você não se sinta preparado. Talvez as coisas estão acontecendo à sua volta, na sua família, no seu trabalho, e você está se sentindo sem capacidade de reação. Pastor, eu não consigo reagir. Hoje você vai sair daqui preparado para vencer. Diga: eu vou vencer. Diga para o seu irmão: você vai vencer. Aí.
Diga, eu vou vencer. Você pode dar glória a Deus? Você pode aplaudir o Senhor Jesus. Esteja preparado. A segunda coisa que eu aprendo sobre estar preparado é que tem um somzinho aqui, um fundo musical. Pode parar aí? É possível? É possível você... aqui agora ficou bom. Ele estava um pouquinho alto aqui. Obrigado, filho. Deus abençoe. A segunda verdade que eu aprendo. A verdade de Deus, ela nos prepara para vencer. Diga comigo, a verdade de Deus me prepara para vencer. Pastor, mas como que a verdade de Deus pode nos preparar para vencer? Veja, queridos, toda vez que Satanás quiser te derrotar, ele vai colocar uma dúvida em seu coração. Ele fez assim com Eva. Ele chegou para Eva e disse assim: é isso mesmo que Deus disse? Toda vez que Satanás quiser derrotar você, ele vai colocar uma dúvida no seu coração sobre a sua fé. Ele vai colocar uma dúvida no seu coração sobre a sua família. Ele vai colocar uma dúvida no seu coração sobre o dízimo, sobre a oferta, sobre a igreja, sobre ler a Bíblia. Ele vai colocar essa dúvida. Foi assim com Caim. Foi assim com Caim. Deus perguntou para Caim: Caim, cadê o seu irmão, Caim? O que está acontecendo, Caim? Foi assim com Judas. Judas olhou para uma mulher adorando a Deus com o seu melhor e ele disse: que desperdício! Para que essas coisas? Para que essas coisas? Todas as vezes que nós somos seduzidos pelas perguntas do diabo, nós vamos nos desfazer da verdade de Deus. Diga, eu não posso me desfazer da verdade de Deus. Por quê, queridos? Porque a verdade de Deus é a única afirmação que nós precisamos. Você não precisa de mais nada. Questionar a verdade de Deus é caminho de morte na guerra. Paulo vai escrever aos Romanos, no capítulo 1, no verso 25, e ele vai dizer: suprimiram a verdade de Deus. Lá no verso 25 ele vai dizer: trocaram a verdade de Deus pela mentira. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando mais a criatura do que o Criador. Olha que coisa impressionante. Veja, queridos, às vezes a pessoa não percebe, mas a verdade de Deus foi roubada da sua vida. Eu me lembro que chegou uma família na nossa igreja, uma família simples. Eles moravam numa casa simples, sem terminar, financiada na Caixa Econômica Federal. Eles deviam as parcelas da casa. Nós nos reunimos como igreja, nós amamos aquela família, nós cuidamos delas. Eu chamei a mais velha, eles eram muitos meninos, muitos filhos, e eu chamei a mais velha, e eu disse para a mais velha assim: olha, eu vou cuidar de você, eu vou pagar os teus estudos até você formar na faculdade. Eu vou exigir 2 coisas de você. Ela falou: qual? Eu falei: primeiro, você vai estudar. O teu foco é estudar. Segundo, você não vai arrumar namorado. Tá bom? Ela: tá bom. Eu falei: porque depois de formada você vai ajudar a tua família. Tudo bem? Ela: tudo bem. 6 meses depois ela me procurou e disse assim: pastor, eu não consigo fazer isso. Eu quero namorar. Eu não quero estudar. 1 ano depois, ela estava com um menino nos braços, 16 anos de idade. Mas ela tinha mais filhos. E a Tânia ensinou a família a fazer pão. E compramos as embalagens dos pães, e compramos os elementos dos pães. E dissemos: olha, vocês vão fazer pão, vocês vão embalar e vocês vão vender nos vizinhos. Eu e um amigo, o pastor Francisco, tínhamos a concessionária Honda. Eu peguei uma roçadeira nova, 0. Fui lá no posto de gasolina, enchi um galão de gasolina. Chamei ele lá em casa e falei: vem aqui em casa, corta a minha grama. Ele cortou a minha grama. Falei, ensinei para ele a fazer, faz assim, 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 assado. Peguei agora e dei R$20 para ele pelo serviço. Falei: agora eu estou te dando para você de presente essa roçadeira, esse galão de gasolina e R$20. E você vai começar o teu negócio de jardinagem, para você poder sustentar a tua família, tá bom? Ele: tá bom, pastor. E nós pagamos a parcela da casa deles, para eles não ter problema. E nós demos cesta de alimentos para eles, e nós demos roupas para eles, e nós cuidamos dos filhos deles, e nós demos medicamento para as crianças, e a Tânia cuidou da mulher, e nós aconselhamos a família, né, Flávio? Cuidamos da família, nos preocupávamos com a família, amávamos a família. E um dia, sentado na porta da igreja, ele disse para mim assim: pastor, nós não temos como caminhar juntos. Eu falei: por que nós não temos como caminhar juntos? Ele falou: porque o senhor acredita nesse negócio aí de Bíblia Sagrada, o senhor acredita nesse negócio aqui, ó,
Pastor, o senhor acredita na Bíblia? Eu não acredito. Então nós não temos como caminhar juntos. Eu falei, é verdade. Nós não temos como caminhar juntos. Ele se levantou dali para nunca mais voltar. Ele parou com o negócio de jardinagem, eles pararam com o negócio de pão, eles perderam a casa deles, e 4 anos depois, ele estava preso porque ele abusou sexualmente da filha dele e teve 2 filhos com ela. Porque ele não quis a verdade de Deus para a sua vida. Sabe, queridos, o inimigo ele vai usar pessoas, ele vai usar circunstâncias contra eu, contra mim e contra você. Situações para tentar roubar ou testar a verdade. O quanto estamos agarrados na verdade de Deus. O quanto estamos agarrados nessa verdade que nos sustenta todos os dias. Ele vai nos levar a questionar sobre a honra aos pais. O inimigo, ele vai levar você a questionar a honra aos pais. O inimigo, ele rouba a palavra de você dentro de um culto como esse. O celular te chama atenção, uma mensagem te chama atenção, o amigo te chama atenção, e você sai daqui e não ouviu a palavra de Deus. O inimigo, ele vai tentar roubar a palavra de Deus da tua vida, dizendo, não precisa honrar o teu pai e a tua mãe, não precisa honrar o teu pastor, os teus líderes. O inimigo, ele vai roubar a verdade de Deus da tua vida, dizendo para você, que valor é esse que você dá ao casamento? Não é bem isso, sobre casamento não. Pode largar, pode separar, pode casar com 3, 4. O inimigo ele vai roubar a verdade de Deus, ele vai tentar matar a verdade de Deus na sua vida, confundindo você sobre o papel do homem, sobre o papel da mulher, sobre o papel dos filhos. Ele vai confundir você sobre a entrega do seu dízimo, ele vai confundir você sobre servir no ministério, ele vai confundir você sobre o que é pecado e o que não é pecado. Não tem nada a ver, não tem nada demais. Preocupa não, Deus é amor, Deus perdoa. Muitas vezes, pessoas à nossa volta irão tentar tirar a verdade de Deus das nossas vidas, queridos. Sem a verdade de Deus, nós nos tornamos vulneráveis. Sabe como que o inimigo rouba a verdade de Deus da sua vida? Com as pequenas concessões. Pequenas concessões vão tirando a verdade de Deus da nossa vida. Isso me lembra um momento na vida de Davi. Davi, ele ainda não era o rei. Davi está fugindo. Saul, que é o rei, por inveja, quer matar Davi. E agora Davi vai e ele se esconde numa caverna junto com seus homens. E quando ele se esconde naquela caverna junto com seus homens, o rei Davi, ou o rei Saul, quer aliviar o seu ventre, quer fazer o número 2. E ele vai lá e entra naquela caverna que Davi estava. Eu não quero entender como é que foi esse momento todo lá não, mas olha o que diz 1 Samuel 24, 4. 1 Samuel 24, 4 vai dizer assim: então, aqueles homens que estavam com Davi, os amigos de Davi, diga assim, os meus amigos. Então eles disseram a Davi: hoje é o dia do qual o Senhor lhe falou, eis que eu entrego o seu inimigo nas suas mãos. Olha aí, queridos, olha que notícia boa para Davi, que notícia maravilhosa. Hoje o Senhor falou, olha, é a palavra de Deus, ele entregou o seu inimigo nas suas mãos, e você fará com ele o que você bem quiser. Você pode fazer com ele o que você quiser. Olha, está aí, ó. Então Davi se levantou sem ser notado e fez o quê? Cortou a ponta do manto de Saul. Mas olha o que aconteceu depois. Olha o que aconteceu depois. Mas depois que Davi fez isso, parecia uma coisa simples. Davi ficou com dor. Aonde? No coração, dor no coração, por ter o quê? Cortado a ponta do manto de Saul. E aí agora ele vai dizer aos seus homens, olha o que ele diz aos seus homens. Ele disse aos seus homens: o Senhor Deus me livre de fazer tal coisa ao meu Senhor. Isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois ele é o ungido do Senhor. Você precisa ter discernimento. Não é porque as pessoas falam que é verdade.
Não é porque o profeta chega para você e diz que é verdade. A verdade é a palavra de Deus. Amém, queridos? Saul, lá na frente, vai perder o trono e Davi vai reinar no seu lugar. Por quê? Porque é o tempo de Deus. Sabe, queridos, eu vejo pessoas procurando verdades que querem ouvir e morrendo emocionalmente e espiritualmente. Buscam verdades por todos os lados. Se você procurar na internet, tem um monte de gente que vai falar as verdades que você quer ouvir. Um monte de gente falando verdades aí, ó, de todo tipo, verdades convenientes. Queridos, uma conveniência, uma necessidade, uma dor, buscando por uma verdade que não é verdade, uma meia-verdade, uma verdade relativa. Presta atenção, a mentira é a língua nativa de Satanás. Ele vai mentir para você, falando para você que não é bem assim, e apresentando uma verdade relativa. Cuidado, cuidado. Jesus, no monte da tentação, depois de 40 dias, o texto vai dizer que ele teve fome. E Satanás vai lá e vai dizer para ele: se você é o Filho de Deus, manda que essas pedras transformem-se em pão. E Jesus vai dizer para ele: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Diga comigo, está escrito. Está escrito, queridos. Nós precisamos entender que a verdade está, diga comigo, a verdade está escrita. E a verdade, ela nos prepara para vencer. Amém, queridos? Mas a terceira coisa que eu aprendo, que eu quero deixar para você, sobre essa verdade de Deus, é que nós precisamos compreender que precisamos defender a verdade de Deus na nossa vida. Defenda a verdade de Deus em sua vida. Somente quando nós abraçamos esta verdade é que nós vencemos e cumprimos o propósito. Amém? A Bíblia, ela vai contar a história de Paulo. O apóstolo Paulo, que escreveu a carta aos Efésios, ele está vivendo agora um momento de transição na sua vida. É um fato que acontece antes dele ser levado para Roma. E nós aprendemos com ele lá em Atos 21:10. Quero ler com você. Atos 21:10. Nós vamos até o 14. Demorando-nos ali alguns dias, veio da Judéia um profeta chamado Ágapo, e que aproximando-se de nós, fez o quê? Pegou o quê? O cinto. Imagina a cena, o cara tirando o cinto de Paulo. Intimidade, né? Tem gente que vai querer tirar o teu cinto, o cinto da tua verdade. Esse homem tira o cinto de Paulo, e o texto diz assim: amarrando com ele os próprios pés e as mãos, declarou: assim diz o Espírito Santo, é isto que os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto para entregá-lo nas mãos dos gentios. Quando ouvimos estas palavras, tanto nós como os daquele lugar rogamos a Paulo que não fosse a Jerusalém, mas ele respondeu: o que estão fazendo ao chorar assim e partir o meu coração? Pois eu estou pronto, não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como Paulo não se deixou persuadir, conformados dissemos, seja o quê? Às vezes as pessoas vão querer persuadir você, vão querer que você deixe essa verdade. Na caminhada da sua vida, surgirão pessoas para tirar o seu cinto, para desanimarem você, pessoas que vão zombar da sua fé, pessoas que vão questionar a sua fé, pessoas que vão questionar o que você faz, pessoas que vão questionar o você vir à igreja. Mas você precisa ir para a igreja todo domingo? Você precisa ir para a igreja toda semana? Você precisa ler a Bíblia todos os dias? Você precisa perdoar mesmo? Você precisa tratar as pessoas tão bem? Você precisa servir mesmo? Tem certeza? Você tem certeza que você precisa disso? Olha, não permita. Defenda a verdade de Deus na sua vida, custe o que custar. Diga: eu preciso defender a verdade de Deus na minha vida. Amém, queridos? Então, essas três coisas estando presentes, esteja preparado.
A verdade de Deus é o que te capacita. E defenda essa verdade. Você vai vencer. Amém? Diga, eu vou vencer. Diga para o seu irmão, você vai vencer. Agora, veja bem, quero caminhar para o fim, quero orar com você. Eu não sei o que tem testado a sua fé. Eu não sei quantas vezes você disse, eu não posso mais. Eu não aguento mais. Eu não sei quantas vezes você se sentiu cansado, cansada. E você não sabe o que fazer. E você está cansado, e você está se sentindo incapaz, e você não acredita que é possível, e talvez você sente que não tem mais forças. E Jesus disse o quê? Eu sou a... Jesus disse o quê? Eu sou a... Diga, a minha verdade é Jesus Cristo. Agora, olha o que diz 2 Coríntios 13, verso 8. 2 Coríntios 13, verso 8. Porque nada... Leia. Porque nada... Queridos, ninguém consegue vencer a verdade de Deus. Amarra esse cinto da verdade e você vai vencer. Quantos querem vencer? Quantos querem? Amarra esse cinto da verdade na sua vida e você vai vencer. Amém? Você vai dar conta. Você vai cumprir todo o propósito de Deus para a sua vida. Você quer vencer? Quantos aqui querem vencer? De verdade. Então fica de pé. Eu quero orar com você. Eu quero orar para que o Espírito Santo de Deus, ele derrame uma fé renovada em você nessa noite. Amém? Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós podemos cantar a bondade de Deus? Gosto dessa canção. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. É um bate-papo, é uma conversa, amém? É uma conversa. Deixa eu falar uma coisa para você. Pensa comigo aqui, ó. Você tem uma montanha para subir, sim ou não? Uma montanha. As pedras grandes a gente desvia dela. A gente escorrega nas pedras pequenas. Você tem uma montanha para subir. E eu quero orar com você, para que Deus te capacite para vencer. Para que Deus renove a sua fé, para que Deus renove as suas forças. Então, eu não sei como você está de verdade, porque eu não conheço a tua história. Mas você que precisa nessa noite, dessa verdade, desse cinto dessa verdade na sua vida. Pastor, eu preciso desse cinto dessa verdade na minha vida pessoal. Eu preciso desse cinto dessa verdade no meu casamento, nas minhas finanças, na minha fé, no meu ministério, lá no meu trabalho, porque tem sido dias tão difíceis ser cristão, tão desafiador. Você que precisa desse cinto, dessa verdade, eu quero motivar você a sair do seu lugar e vir aqui na frente, e nós vamos orar juntos. Minha querida Tânia vai orar, vai ministrar uma palavra, uma oração no nosso coração. Vem cá, meu amor. Enquanto nós adoramos, vem para cá. Te amo.